Peço a todos que acompanham este relato que sigam o canal, deixem seu apoio e continuem atentos a cada palavra, pois o que vou contar não é apenas a minha história, mas a voz de muitos que já se calaram pela força da escravidão. Meu nome se perdeu nos papéis, mas minha memória vive no sangue que derramei e na liberdade que conquistei. Fui arrancado ainda jovem da terra onde nasci e trazido à força para um país que não era o meu. Aqui não me deram direito a nada além da dor. A fazenda onde vivi era imensa, de terras fartas, mas regada pelo suor e pelo sangue de nós, cativos. O senhor da fazenda era conhecido por sua crueldade. Um homem de olhar frio, sempre armado de chicote e faca, pronto para impor medo. Nossos dias começavam antes do nascer do sol e só terminavam quando o corpo já não tinha forças para se sustentar. Vi irmãos de luta caírem mortos sob a fúria dele. Vi mulheres violentadas, crianças separadas das mães sem compaixão. Cada lágrima derramada se transformava em brasas dentro de mim. A cada chicotada que recebia, eu sentia que o tempo do silêncio se encurtava. Não aceitei que minha vida fosse apenas sofrer até a morte. O que fiz foi arriscado, perigoso, mas necessário. Hoje, relato como a mão de um escravo se levantou contra o Senhor, como a corrente se quebrou, não só para mim, mas para todos os que partilharam daquela prisão de terra e dor. Cresci dentro da senzala como se fosse um animal enjaulado. O espaço era apertado, escuro. Mal cabiam os corpos cansados que se deitavam no chão de barro. O cheiro de suor, sangue e enfermidade se misturava com a fumaça que às vezes invadia pelas frestas. A cada noite, deitado, eu ouvia os gemidos de quem sofria, as preces baixas pedindo a Deus por piedade, e o choro das crianças, que não conheciam outra vida além daquela. Minha revolta começou cedo, quando vi minha mãe ser levada pela doença e ser enterrada às pressas, sem cerimônia, sem despedida, como se fosse apenas mais uma peça descartada. Naquele dia, jurei a mim mesmo que um dia o Senhor pagaria por cada dor que nos causava. Vivia com esse peso no peito e cada injustiça que presenciava só alimentava minha decisão. O Senhor tinha prazer em humilhar. Fazia questão de nos lembrar que não éramos donos de nada, nem mesmo de nossos corpos. Ele batia por qualquer motivo, um olhar torto, um passo mais lento, um fio de voz fora de hora. A fazenda prosperava, mas às custas da morte lenta de todos nós. Eu aprendi a suportar, a disfarçar, a esperar. Aprendi que a paciência era uma arma e que a vingança precisava ser tão certeira quanto uma lâmina. Entre nós, cativos, havia sempre cochichos de fuga, de revolta, de planos que nunca saíam do papel. Muitos tinham medo, outros já não tinham forças para lutar. Eu, porém, carregava dentro de mim uma chama que não se apagava. Passei anos observando o Senhor, estudando seus hábitos, suas rotinas, seus pontos fracos. E ele sempre caminhava pela fazenda com arrogância, armado, confiando que nenhum de nós ousaria tocá-lo. Não imaginava que sua segurança era também sua cegueira. Foi na solidão da noite que comecei a arquitetar. Reunia em segredo alguns irmãos de luta, falando baixo, sem que os feitores percebessem. A ideia não era apenas fugir, mas quebrar a corrente para todos. Não queria deixar ninguém para trás. Não queria liberdade sozinho, queria que a senzala inteira respirasse sem medo. A cada dia, a opressão se tornava mais insuportável. As marcas no meu corpo eram mapas da violência que sofri. E cada marca me lembrava que a liberdade não viria de mãos alheias, mas da nossa própria coragem. Um dia, deixei de apenas sonhar e comecei a preparar o momento em que a vida do Senhor chegaria ao fim. O momento certo não poderia ser precipitado. Eu sabia que qualquer passo em falso significaria não só a minha morte, mas a de todos que ousassem me apoiar. Guardei minha raiva em silêncio, como faca afiada guardada na bainha. Os dias eram longos. Os gritos de dor dos castigos ecoavam pela fazenda, mas eu permanecia atento. Durante a noite, na senzala, quando todos estavam recolhidos, comecei a ganhar a confiança de alguns companheiros. Contei-lhes minha intenção de acabar com o Senhor e libertar a todos. Muitos tremiam de medo, diziam que era loucura, mas também vi em seus olhos o mesmo desejo de justiça que queimava em mim. Poucos aceitaram de imediato, outros se calaram,
mas eu sabia que no fundo esperavam apenas a coragem de alguém para liderar. Aos poucos, formei um círculo de confiança, homens e mulheres que já não tinham nada a perder. Começamos a esconder ferramentas que poderiam servir como armas, pedaços de ferro, facas improvisadas, paus endurecidos pelo fogo. Senhor jamais imaginaria que a senzala, que ele acreditava estar quebrada pelo medo, se transformava em um vulcão prestes a explodir. O destino começou a se mover em uma manhã, como tantas outras, quando o Senhor ordenou um castigo brutal contra um menino de apenas 12 anos, acusado de roubar um pedaço de mandioca. Vi o garoto ser amarrado ao tronco e chicoteado até a pele se abrir em feridas sangrentas. A cada golpe, senti meu coração arder e percebi que não havia mais como esperar. Naquela noite, reunidos na senzala, anunciei que a hora havia chegado, disse a todos que o sangue do Senhor precisava ser derramado, não por vingança apenas, mas para que nunca mais o menino fosse chicoteado naquela terra. Houve silêncio, depois lágrimas e, por fim, um coro de concordância. Nossos olhos se encontraram na escuridão, e ali, sem palavras, selamos o pacto. Eu seria a mão que levantaria a lâmina, mas todos seriam parte da libertação. O medo ainda nos cercava, mas havia algo maior: a esperança. E quando a esperança nasce, nem mesmo as correntes mais grossas conseguem contê-la. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava nas folhas e o luar mau atravessava as frestas, senti os olhos de todos presos ao mesmo pensamento que pulsava em meu peito. O plano que antes era segredo de alguns tornou-se a esperança de muitos. Dividimos tarefas. Uns cuidariam das portas, outros atrairiam a atenção dos feitores, alguns protegeriam as saídas. Cada um teria um papel, pois eu sabia que a vitória exigia sincronia e coragem coletiva. Passei as horas prevendo cada possível erro, cada eventual traição do corpo ou do coração. A incerteza era uma pedra que me pesava na boca do estômago. Lembrei a mim de tantos rostos que já vi apagarem assim nas lembranças da fazenda, e isso fez com que eu não vacilasse. Carreguei comigo um pedaço de ferro escondido sob a roupa, a lâmina que, se necessário, cumpriria o destino que eu prometera àquelas mães que choravam seus filhos. A natureza parecia conspirar com nosso intento. Cães dormiam, 2 guardas haviam sido chamados para vigiar uma porteira. Distante naquela noite, e a bebida do Senhor, contavam alguns, o deixava menos alerta às voltas da meia-noite. Não havia glória naquela preparação, só um peso de responsabilidade que me esmagava e fortalecia ao mesmo tempo. Quando a madrugada começou a clarear levemente o céu, o silêncio foi cortado por um sinal combinado, tão simples quanto um pé arrastado, e percebi que a hora estava verdadeiramente próxima. Ainda havia tempo para recuar, para aceitar a morte sem sangue alheio, mas aquele pensamento me era absurdo. Preferia a ação, preferia a dor que liberta ao medo que aprisiona. Por fim, quando levantei, cada passo era um juramento silencioso pela vida de quem eu amava e pela vingança dos que não tinham voz. Caminhar pela propriedade àquela hora era entrar num mundo que me era ao mesmo tempo conhecido e estrangeiro. Os galhos das árvores riscavam o rosto da madrugada, e sombras dançavam como fantasmas de quem já se fora. Passei pelo celeiro, evitei o cão que por sorte dormia. Cada suspiro dentro do meu peito parecia um trovão prestes a explodir. Vi o caseiro com olhos pesados coçando o sono. Um dos nossos homens o distraiu com uma faísca colocada no feno e conseguiu prender sua atenção tempo suficiente para passarmos. A sensação era de que a terra inteira tremia sob nossos pés. Ao chegar perto da casa grande, meu corpo se encharcou de suor, não por esforço físico, mas pela tensão que me estraçalhava por dentro. Observe a janela do quarto do Senhor. As cortinas cerradas, a luz de uma lamparina movendo a si, com alguém que ainda acordava. Pensei nas violências que aquela casa guardava. Cartas de venda, correntes empilhadas, instrumentos de tortura disfarçados de ferramentas. Eu sabia que ao entrar ali, nada mais seria como antes. Ainda que a lâmina em minhas mãos tremesse, ora aua. Tremesse Jawa,
Percebia que a coragem não era ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Ao abrir a porta cuidadosamente, senti o cheiro forte do álcool e do tabaco. Ouvi o ronco do homem cuja vida por décadas fora sustentada pelo domínio e pela pilhagem de outros. A sala principal estava espaçosa e fria, com móveis que ostentavam o lucro de tantas mãos escravizadas. Ali, naquele chão, uma vez derramado sangue, o silêncio que mantivera o Senhor seria finalmente quebrado por algo mais velho e justo, a lei da dor paga com a própria moeda. Quando avancei, o plano sofreu seu primeiro teste. Um criado, talvez um homem com quem eu já havia tido pequenas conversas forçadas, apareceu na varanda com um balde. Tropeçando, a surpresa quase revelou nosso movimento. Um dos companheiros teve o sangue frio de puxá-lo para dentro e imobilizá-lo antes mesmo que o alvoroço começasse. Evitar alardes era crucial, e o corpo daquele homem, que por tanto tempo representara a complacência do sistema, finalmente tombou, silenciado pela necessidade urgente de liberdade. Ao subir as escadas, sente que o universo parecia se fechar sobre nós. Não era mais apenas uma fazenda. Era um palco onde a vida de muitos se jogava por inteiro. No quarto do Senhor, as paredes acolhiam retratos de família, símbolos que ele erguera como se fossem troféus de poder. Naquela noite, aqueles quadros não valiam nada diante da dor que eu trazia. Achei-o dormindo, a respiração pesada, como se as noites de impunidade o tivessem embalado em falso conforto. Havia uma faca de mesa próxima, e por um momento pensei que ali estavam as coisas prontas para acontecer. Apenas um gesto, uma decisão, uma passagem abrupta entre a opressão e algo que eu não poderia nomear ainda. Não houve gritos de surpresa, apenas o som da minha respiração e o ranger de madeira sob nossos pés. Quando finalmente ergui a lâmina, foi como se todo o chão da minha história se abatesse e se elevasse ao mesmo tempo. Não senti vitória, senti cumprimento de um destino que eu e muitos tínhamos escolhido. O momento foi breve, cruel e necessário. Ao ver o corpo do Senhor no chão, uma mistura estranha me percorreu. Alívio, culpa. A percepção de que nada faria recuperar as vidas já perdidas, mas que talvez pudesse impedir novas chagas de sofrimento. A queda do Senhor não foi o fim imediato das algemas que prendiam nossos corpos e almas. Foi, porém, o ponto de ruptura de uma estrutura inteira. Gritei por liberdade, não com palavras de festa, mas com comandos firmes que aprendi a dar em momentos de batalha. Alguns trabalhadores da casa, ainda atordoados, tentaram reagir, mas a determinação coletiva e a surpresa tornaram nossa ação mais potente do que qualquer arma. Dierk, abrimos os quartos, soltamos correntes enferrujadas, recolhemos armas que os homens brancos guardavam como se fossem essencialmente deles e distribuímos recursos para quem precisava. A adrenalina permitiu mover corpos outrora paralisados pelo medo. Havia quem chorava, quem riu de incredulidade, quem ajoelhava-se no chão para tocar a terra como se quisesse agradecer a algum santo imaginário. E eu observava tudo com uma frieza que me assustava. Era preciso garantir rotas de fuga, impedir que os guardas próximos se organizassem, proteger mulheres e crianças, e ao mesmo tempo enfrentar o peso moral do que havíamos feito. Havia entre nós aqueles que queriam punição além da morte, queimar documentos, destruir provas, incendiar estábulos que simbolizavam a riqueza roubada. Outras vozes pediam cautela e planejamento. No meio do turbilhão, senti o peso de cada decisão que tomávamos, consciente de que a violência que praticáramos, ainda que contra o opressor, carregava risco de transformar a nós mesmos, se não tivéssemos cuidado com a justiça que buscávamos. Ainda assim, não havia como retroceder. A liberdade tinha começado a andar pelos nossos pés e nós a empurramos para a frente. Ao sair da casa grande, vi a senzala como eu nunca vira, a estrutura que por tanto tempo representou a dor, se transformar em santuário instantâneo de planos e de vozes aflitas. Mulheres ajudavam-se umas às outras a curar feridas, com ervas que guardavam nas memórias de remédio. Homens distribuíam mantimentos
e armas improvisadas para proteger-as massamente. Entradas, crianças corriam com olhos arregalados à procura de rostos conhecidos. Havia um misto de festa e luto, porque a morte do Senhor não apagava todo o sofrimento acumulado ao longo dos anos. Ainda havia dono de terra vizinho que poderia, ao saber, enviar tropas para nos castigar. Ainda havia mercado onde podiam comprar testemunhas, e ainda havia leis que nos viam como propriedade, mesmo que nossos crara, Desacere Samuis e Zacara, corpos já não fossem suas posses. Por isso, mais do que celebrar, tínhamos que agir. Decidimos de imediato. Dividiríamos o que a casa grande tinha de mais valioso e, com isso, garantiríamos provisões para uma caminhada que talvez nos levasse a lugares desconhecidos. Havia dinheiro escondido, papéis de venda que queimamos sem remorso e alguns objetos que guardamos como prova do abuso. Reunimos quem sabia montar cavalo e quem conhecia trilhas. Conversamos sobre destinos possíveis, sobre quilombos ou lugares remotos, onde poderíamos reerguer uma vida longe das ordens de homens brancos. Percebi ali, olhando para as chamas dos papéis arderem com nosso passado, que algo se mostrava com clareza. A liberdade exige mais que coragem momentânea. Exige um futuro pensado, alianças e, sobretudo, memória viva do que fomos. Cada homem e mulher que se aproximava carregava na face uma marca de fome, e ali, na fumaça que subia, via-se o rosto da persistência. O primeiro desafio real veio com a Aurora, um vizinho, dono de umas poucas terras. Era homem de poucos escrúpulos e ouvido atento a boatos da região. Ele percebera, talvez pelo fogo, talvez por boatos, Dasha, que algo havia acontecido na fazenda. Não podíamos permitir que sua presença se tornasse alerta para outros senhores. Organizamos uma pequena escolta para interceptá-lo antes que chegasse a notícia a outros pontos. A tensão do encontro foi um comprimido duro que tivemos que engolir. Muitos queriam confrontá-lo com fúria, mas sabia que palavras e sangue podiam ter efeitos diferentes. Quando o vizinho apareceu, não foi com soldados, mas com poucas pessoas e uma postura que alternava entre curiosidade e medo. Espiuzemos os fatos, mostramos ali o que havia sido feito e deixamos claro que não tínhamos intenção imediata de destruir propriedades além daquelas que nos oprimiam. Havia, por parte dele, um misto de horror e fascínio que me deixou nauseado. Esse era o tipo de homem que se alimentava do medo alheio e que, ao mesmo tempo, gostava do triunfo alheio. Negociamos uma trégua tensa. Ele prometeu não espalhar a notícia por alguns dias, em troca de uma quantia e de mantimentos. Não foi orgulho que me fez aceitar tal acordo. Foi estratégia. Sabia que cada dia a mais de silêncio era oportunidade a mais de cuidarmos de feridos, de planejar rotas e de proteger as crianças. Então, por alguma lógica férrea e dar a cada borada sequiárria, contamos com a covardia do patrão vizinho e com a necessidade de barganha para ganhar tempo. Com o passar dos dias, percebemos que liberdade vinha também com o peso de responsabilidade. Alguns que antes serviam na casa grande sentiram-se tentados a retornar a confortos ilusórios. E houve debates acalorados sobre a guarda do território, sobre se devíamos permanecer ocultos ou partir imediatamente. A necessidade de formar um pequeno governo interno apareceu, escolher líderes, delegar tarefas, organizar um revezamento de vigília e ensinar os menos aptos a manejar ferramentas úteis para a sobrevivência. E eu não queria ser líder por vaidade, assumi o papel porque vi que o coletivo precisava de alguém que pudesse coordenar sem ceder ao pânico. Havia também quem ficasse pensando em vingança, além do necessário, queimar mais plantações, perseguir famílias dos feitores, e eu tinha de cortar qualquer decisão que nos fizesse perder a moral do que havíamos conquistado. A liberdade que buscávamos não deveria transformar assim outra ferramenta de opressão. Criamos regras simples: proteger crianças e mulheres em primeiro lugar, dividir mantimentos de forma justa, punir com justiça os que roubassem do grupo. Essas regras eram pilares instáveis, mas eram nosso início de civilização. Ao mesmo tempo, eu sentia a dor privada que me pesava,
memórias de afazeres que eu forçadamente ignorava enquanto coordenava. À noite, quando o grupo dormia, eu sentava e deixava a dor vir. Lá será que, e assentava e deixava a dor vir. E assentava e deixava a dor vir. Boa, vozes que chamavam por nomes o rosto do Senhor nos momentos de prazer, enquanto tirava alguma dignidade nossa. Era preciso suportar para pilotar um navio incerto da liberdade. Com o tempo, ouvimos sobre um quilombo distante, nome que soava como promessa em bocas que já aprenderam a pronunciar, desejo, lugar onde outros libertos e fugidos haviam buscado refúgio. Alguns diziam que a vida ali era dura, feita de trabalho e vigilância constante, mas que ninguém lá era vendido de novo. Outros contavam lendas, histórias que realmente aqueciam corações que há pouco sangravam. Decidimos partir em direção a esse rumor, com um contingente liderado por quem sabia abrir trilhas e ler o vento. Antes da marcha, fizemos uma cerimônia simples. Cada pessoa que saía pegava um objeto simbólico, uma moeda, uma peça de roupa, um amuleto, como lembrança das raízes. Era um ritual que me ajudava a aceitar o rompimento com a terra. Onde meus grilhões se formaram, partimos ao amanhecer, carregando apenas o necessário, construindo nas sombras uma marcha que parecia um exército de feridos, buscando cura. A caminhada foi extenuante, atravessamos palmares, rios de água barrenta e mansos morros. Cada parada serviu para que os malferidos fossem tratados, que os pés castigados fossem enrolados com tecidos, que a fome fosse saciada com raízes e frutas amargas. Havia sempre o espectro da perseguição. Patrulhas de cavalo e capatazes que passavam de vez em quando, olhares que julgavam e apontavam. Por isso, movíamos-nos com astúcia, dormíamos em valas e evitávamos trilhas óbvias. Enquanto caminhava, eu olhava para trás algumas vezes, não por saudade da senzala, mas para ver se alguém ainda nos seguia. Era uma viagem de renascimento, e a cada dia aprendíamos que a liberdade não era um destino final, mas um ofício pesado que se aprende passo a passo. Na estrada, encontrei velhos conhecidos que julgava ter perdido. Alguns haviam sido vendidos, outros mortos, e reencontrá-los vivos fez minha alma tamborilar numa mistura de gratidão e ternura amarga. A cada novo rosto, eu vi um mapa de histórias que me fez lembrar do porquê lutávamos. Mães que embalavam filhos com mãos calejadas, homens que escondiam poemas na cabeça para não enlouquecer, mulheres que cantavam baixinho na esperança de acalentar a alma. Havia também os preconceitos internos, que surgem quando um taçara, intersece e se urgem, quando um grupo novo se forma, desconfianças entre raças, entre quem nascera no campo e quem chegara de outro canto, e precisei atuar para que nossa pequena comunidade mantivesse coesão. Na ausência de leis humanas que nos protegessem, criamos nossas próprias normas de moralidade, não vender membros do grupo, não abandonar feridos e garantir a escola básica para as crianças, com quem costumava ensinar letras, doroavos e noções de mundo a partir de um pedaço de giz e uma tábua velha. Eu mesmo ensinei alguns a contar com precisão, pois sabia que o conhecimento também poderia ser arma contra futuras injustiças. Ao mesmo tempo, formei alianças com quilombolas que nos receberam. Compartilhei com eles a história do que fizera. Não para vanglória, mas como prova de que a resistência precisava se erguer. Eles nos acolheram com cautela e nos examinaram com olhos que já viram traições. Aos poucos, a confiança nasceu como planta resistente, e aprendi que liberdade também é arte de construção de relações. No Quilombo, o trabalho era rudo e honesto. Construímos abrigos, plantamos e estabelecemos defesa. Havia quem se ocupasse de ensinar crianças, quem procurasse curas com ervas, quem trabalhasse a madeira e o ferro para ferramentas essenciais. E eu fui aceito, mas com reservas. Minha ação drástica, a morte do Senhor,
não passou despercebida e muitos ponderavam sobre o preço daquela violência. Alguns temiam que nossos atos trouxessem retaliação violenta de fazendeiros vingativos. Outros, mais pragmáticos, consideravam que a lição infligida era necessária para acabar com o reinado de terror. Trabalhei para mostrar que minha intenção nunca fora alimentar o ódio, mas arrancar as raízes da opressão. À noite, em roda, contamos nossas histórias em voz baixa. Havia lágrimas e também risos irônicos. Eu aprendi a cozinhar de modo precário, a batizar crianças com nomes que evocavam liberdade. Nomes que jamais seriam assinados em leis injustas. Aos poucos, vi brotar entre nós um movimento cultural. Festas simples, onde se cantava em novas línguas, costumes que misturavam tradições africanas e saberes locais. Era belo e doloroso ver que, mesmo feridos, éramos capazes de criar beleza. A liberdade, percebemos, não era apenas ausência de correntes, mas a construção de vida digna, com trabalho, educação e afetos. E foi nesse processo que me senti pela primeira vez parte de algo maior do que minha vingança. A construção de um povo que não aceitaria mais vender seus filhos. Mas a paz relativa que experimentamos foi abalada quando boatos começaram a correr. O corpo do Senhor havia sido encontrado, e rumores de justiça privada e vingança circulavam nas cidades vizinhas. A notícia chegava com variantes e exageros. Diziam que éramos bandidos sanguinários, que queimávamos tudo e que nossa intenção era atacar fazendas. Sabíamos que as palavras de ódio poderiam se transformar em expedições punitivas reais. Portanto, precisamos agir com astúcia. Estabelecemos guardas, fizemos esconderijos mais profundos e organizamos missões para desinformar possíveis caçadores de recompensa. Havia também negociações com alguns negros libertos que ainda viviam em Adoida. Havia também cidades pequenas. Eles eram fontes de informação e custou a nos convencer uns poucos a agir em nosso favor, em troca de promessas de auxílio. No entanto, a mais difícil das questões era interna, alimentar a raiva que queimava em muitos. Alguns membros do quilombo queriam retaliar, famílias de capatazes, queimando plantações próximas para enviar recado. Eu lembrando de como a violência pode criar um ciclo interminável, Yaruf. Argumentei pela contenção e pela construção de defesas que impedissem destruição irracional. Aquela era uma guerra que não podíamos perder moralmente. Se cedêssemos à selvageria, viraríamos caricaturas do opressor que outrora nos governara. Ao mesmo tempo, não podia negar que ver justiça ser feita, e que o Senhor tivesse pago com sua vida por tanto mal, trazia um alívio difícil de explicar. Era como se um peso tivesse sido arrancado do peito coletivo, ainda que soubéssemos que a paz viria apenas com trabalho árduo e prudência. Os anos passaram com o esforço de plantar e organizar. Muitos filhos nasceram no quilombo. Novos seres que não conheceriam senzalas, apenas o chão que os viu nascer e o trabalho que os tornaria fortes. Eu acompanhei o crescimento de uma nova geração que aprendia a cantar e a rezar de modos que eu nunca ouvira na senzala. Havia também lesões profundas que não cicatrizavam. Lembranças de que a terra era cobiçada, de que o mercado de escravos ainda existia por perto e de que a insignificância legal nos mantinha vulneráveis. Por isso, além da agricultura, aprendemos a defender a nós. Ouvemos do som do tambor que servia de aviso. Quando algum forasteiro se aproximava, treinei jovens para manejar arcos e para montar emboscadas, e instruí mulheres sobre como se proteger em caso de ataque. Era uma paz que se construía com armas, e panos de remédio ao alcance. Cada amanhecer trazia esperança e temor. E por vezes me pegava imaginando que meu ato, mesmo necessário, carregar um legado difícil, eu tinha tirado uma vida, e com isso abandonado a simplicidade de antes. Meus sonhos mudaram.
Se antes eram ocupados por planos de fuga, agora estavam cheios de estratégias, de sobrevivência e de propostas educativas para crianças. Aprendi como líder, relutante, que liberdade sem estrutura é apenas caos. E assim dediquei tempo à construção de um pequeno sistema de ensino e às conversas sobre ética que pudessem prevenir rupturas futuras. Com o tempo, nossa comunidade cresceu e passou a atrair outros fugitivos, inclusive homens que haviam sido soldados de Faredia e haviam sido soldados de lugares distantes e que trouxeram consigo alguma experiência militar. Isso foi uma bênção e um teste. Se por um lado fortalecia nossa defesa, por outro gerava tensões sobre a hierarquia e sobre quem deveria comandar em caso conflito. A convivência exigiu diplomacia, eu que já levara nas costas o peso de decisões letais. Utilizava a própria experiência para mediar conflitos, buscando acordos que preservassem os valores do quilombo. Em algumas ocasiões, patrulhas de fazendeiros vinham até os limites, incursões rápidas, barulhentas e cruéis, e tínhamos de repelir com astúcia. Nessas ocasiões, vi o melhor e o pior da humanidade, gente disposta a arriscar a vida por um irmão e também aqueles que por medo traíam. Cada confronto deixava marcas e muitas vezes tínhamos que enterrar mortos à noite sob aceleração de coruja para que os outros não vissem a fraqueza. Essas perdas eram golpes profundos para mim. Cada corpo que eu carregava até o chão me lembrava de que minha decisão original não apagava os sacrifícios futuros. E ainda assim havia alegria quando víamos a colheita prosperar, quando as crianças corriam em liberdade e quando uma velha costureira ria alto ao completar uma roupa para uma jovem prestes a casar. Eram estas pequenas vitórias que transformavam o luto crônico em esperança cotidiana. O tempo trouxe também mudanças internas. Alguns jovens passaram a questionar métodos e a sonhar em ir além das florestas. Queriam cidades, escolas formais, escritórios onde pudessem gerir comércio. A ideia de integração com a sociedade maior começou a tomar forma em conversas ao redor do fogo. Eu reconheci nessa ambição um espelho do meu próprio desejo de ver justiça estabelecida em pé de igualdade. Então comecei a pensar estrategicamente. Como transformar o quilombo em um polo que resistisse às investidas externas boas e ágil, e que, ao mesmo tempo, permitisse que nossos filhos tivessem contato com o mundo fora das matas? Buscamos estabelecer trocas comerciais com pequenos vilarejos, vendendo excedentes de colheita e artesanatos, sempre com cuidado, para não nos expor a predadores. Também criamos laços com padres e mestres, libertos, que vinham com Bartolo, Cona Parecemo, para reservas, mas que tratavam com humanidade nossos pedidos de leitura e civismo. A introdução de ensino formal foi lenta e cautelosa, mas logo víamos meninos e meninas aprenderem a escrever nomes pela primeira vez, a registrar nas tábuas os primeiros contos do quilombo. Era um progresso que me enchia de orgulho, afinal eu havia arrancado a corrente com as próprias mãos para que vidas pudessem existir em outro ritmo. Porém, a paz relativa trouxe também inveja e novas ameaças. Fazendeiros de maior porte, enfurecidos com os boatos sobre um quilombo próspero, começaram a articular investidas mais organizadas. Prisioneiros de guerra e mercenários foram contratados pelo preço certo para perseguir nossa comunidade. Recebemos recados anônimos que anunciavam tormentas. Alguns desses recados vinham com exigências de entrega de membros em troca de trégua. Não soube se era o destino que testava meu compromisso ou se minhas decisões passadas criavam uma espiral que eu não controlava. O medo voltou, pondo à prova a construção dessas décadas. Organizei então uma série de medidas, túneis de fuga, esconderijos de comida e uma rede de alianças com quilombos vizinhos. Começamos a plantar mandioca e milho em pontos que pareciam não óbvios e a diversificar a subsistência, fábrica improvisada de cerâmica, criação de galinhas e abelhas para mel. Tudo isso para garantir que, numa eventual investida, a nossa capacidade de resistir não fosse apenas de armas, mas de sustentabilidade.
Em um desses anos, uma noite de luar trouxe o som de cavalos que se aproximavam. Corremos para posições e defendemos nosso chão com a ferocidade de quem vive por ele. A batalha foi árdua, perdemos irmãos, choramos por dias, mas resistimos. Ao fim, quando o sol cortou o horizonte, eu vi no rosto dos sobreviventes uma mistura de cansaço e triunfo. Sabíamos que qualquer dia poderia ser assim, e ainda assim escolhemos ficar. As cicatrizes das batalhas não foram apenas externas. Internamente, o Quilombo teve que lidar com questões de justiça e perdão. Houve momentos em que traidores eram encontrados e decisões precisaram ser tomadas. Expulsão, trabalhos forçados ou pleitei. Em casos extremos, punições mais severas. Eu que já havia tirado uma vida, em nome da justiça, prera saxe por azeis dois dar e erazeis, cor. 1. Procurei estabelecer processos, conselhos formados por anciãos, um tribunal pequeno que ouvisse as partes e decidisse com equidade. Apesar de todos os esforços, o perdão pleno nem sempre era alcançado. Havia dores que se mantinham tão vivas quanto as chagas físicas. Ao mesmo tempo, criei programas para reintegrar Tiozefa dores a caseração atramassem e aviu tralinteson periu. Está basta lhes ofícios e funções para restaurar o tecido social. A educação passou a ser o centro de nossa esperança. Aprender a ler e a escrever seria não apenas um direito, mas uma proteção contra futuros abusos. Tentei ensinar pessoalmente às novas gerações a história que vivemos, sem dourar a violência, mas sem omitir a coragem. Era essencial que crescêssemos com memória firme do que nos trouxe até ali, para que a repetição do erro fosse evitada. Em cerimônias anuais, relembrávamos os que caíram, os que sofreram e os que nos deram força. Era um rito que mantinha acesa uma ética coletiva. Com o passar dos anos, vi ascendentes que nasceram no Quilombo tornar-se professores, líderes e pequenos negociantes. Alguns conseguiram, com coragem e paciência, estabelecer relações com jornais e intelectuais urbanos que, atraídos pela história de resistência, começaram a escrever sobre nós. Ao princípio isso parecia perigoso e quiseram mar e provaram, pois a exposição poderia ter consequências, mas depois vimos que havia vantagem estratégica. A imprensa podia nos proteger com visibilidade. Alguns jornais progressistas passaram a relatar as condições das fazendas e das investidas contra quilombos, acusando diretamente fazendeiros de crimes. Isso criou debates públicos e pressões que, aos poucos, dificultaram ataques indiscriminados. A política se fazia em mesas verdes de jornais e nos salões da cidade, e isso se mostrou útil, pois os juízes e algumas autoridades começaram a hesitar em enviar forças para aniquilar nosso povo. Sem provas e sem julgamento, havíamos transformado, com muito esforço, o silêncio em discurso público. Isso não eliminou o perigo, mas mudou o campo de luta. Agora precisávamos ser cúmplices da imprensa livre e de aliados urbanos para consolidar nossos direitos. Durante esse período de exposição e relativa normalização, também surgiram dilemas morais inesperados. Alguns membros queriam transformar o Quilombo em uma comunidade que cobiçava luxo, outros defendiam uma austeridade radical. A gestão dos recursos virou tema central de discussões. Eu, já cansado de guerras e decisões unilaterais, propus um conselho misto que representasse todas as frentes, anciãos, jovens, mulheres e trabalhadores. As decisões passaram então a ser tomadas em assembleias, por voto simples. Isso fortaleceu a democracia interna e evitou que líderes carismáticos fizessem do poder um novo jugo. A experiência foi dolorosa e libertadora. Ver pessoas discutirem sobre educação, saúde e cultivo mostrou que a liberdade havia assumido o formato humano com debates, erros e aprendizado. Fortalecemos nossos vínculos com outras comunidades afrodescendentes, criamos redes de trocas culturais e econômicas, e investimos na preservação de tradições que nos mantinham íntegros. Também lutamos para registrar, sempre que possível, 12 fora nas recordações oficiais de cidades próximas.
nomes e histórias de quem lutou para que a memória não ficasse apenas em nossa boca, mas em livros e documentos. O tempo trouxe uma geração que se viu finalmente menos ameaçada pelo espectro da venda e mais voltada para a construção. Mulheres passaram a ocupar cargos de liderança. Jovens que fugiram de antigas armadilhas tornaram-se mestres em ofícios e a música ganhou novos arranjos que misturavam tambores com melodias trazidas por instrumentos do além-mar. Eu me vi às vezes à margem dessas celebrações como um velho que puxa lágrima, lembrando os que não viram o progresso. Mas havia alegria também. Casar-se entre nós tornou-se celebração comunitária. Cerimônias por filhos, arquitetura de casas coletivas e pequenas praças improvisadas valorizavam o coletivo. Chegou um momento em que alguns de nós começaram a visitar cidades com intenções mais permanentes, trocar mercadorias, aprender novas tecnologias e até inscrever crianças em escolas públicas próximas. Era um equilíbrio delicado entre preservar nossa posição estratégica e buscar maior integração social. Eu, que vivera a brutalidade desde jovem, olhava com gratidão para cada uma dessas iniciativas, sabendo que cada passo era ruptura, com um ciclo de humilhação. Mas nem tudo convergia para um final sereno. Houveram crises, más colheitas, epidemias que assolavam crianças e idosos, e discussões sobre velhas dívidas de honra. A peste que veio uma estação arrasou parte das plantações e levou alguns dentro de semanas. Tarens e Assárimas, Acra, dentro Bor caíram como chuva amarga, Diacer como chuva amarga, enquanto buscávamos desesperadamente, da fortacera, Bomecera, Esteis, Isosonterinte remédios e cuidados. Nesses momentos, nossa capacidade de solidariedade se tornou nossa maior força. Curandeiras trabalharam noites inteiras. Deliro, tar, portentraces homens fizeram turnos extras para buscar água e a comunidade inteira se mobilizou para alimentar os doentes. A perda de vidas reabriu feridas antigas, e eu muitas vezes fiquei sozinho para ponderar sobre o preço da liberdade. Havia dias em que o passado parecia me assombrar mais do que antes. Lembranças de crianças chicoteadas, mães enterradas sem nome, noites de frio e fome. Ainda assim, ver as novas gerações aprender, plantar e amar trouxe reconciliação lenta às minhas lembranças. A memória coletiva, embora cheia de traumas, mostrou-se também material fértil para a construção de um futuro resiliente. Um dos episódios mais dolorosos foi quando agentes do Estado, pressionados por interesses de fazendeiros, tentaram legitimar ações contra nós. Eles trouxeram consigo ordens velhas. Yar Trabush, Burução do Velis Eprikibar, o Ordens Elias, papéis que afirmavam propriedade sobre trechos de terra e até testemunhas corrompidas. Tivemos que, com paciência e estratégia, recolher evidências, cartas, registros e depoimentos de pessoas que testemunharam nossas histórias de opressão. Foi um processo que exigiu não apenas coragem, misdabatora, mas também a habilidade de quem sabia escrever e ler para articular defesa, cara artabar pararbu ier para articular defesa. Mas também a habilidade que recorremos a advogados libertos e a jornais que nos apoiaram. Em audiências públicas, expusemos as brutalidades cometidas pelos antigos senhores. Esse embate político foi exaustivo, mas mostrou algo essencial. A luta que começou com a lâmina e a coragem precisava também levar à institucionalização de direitos. Quando, finalmente, algumas ordens foram revertidas pela força da opinião pública e por provas incontestáveis, sente que nosso esforço não fora em vão. Ainda que a justiça do Estado fosse desigual e por vezes lenta, a exposição dos fatos impediu novas perseguições imediatas e fez com que a sociedade começasse a contragosto
a reconhecer nossa existência como povo que exigia respeito. Com a segurança relativa trazida por vitórias legais e pela visibilidade pública, começamos a planejar trabalhos mais arrojados. Estabelecer uma escola formal. Pai Cisai, estabelecer uma escola formal. Estabelecer uma escola formal. Criar um arquivo documental com as histórias dos que foram escravizados. E articular uma rede comercial que permitisse que o Berus Quilombo se tornasse autossustentável. Foi um trabalho árduo convencer a todos os membros de que valia a pena investir em área. Todos os membros de que valia a pena investir em documentação e instrução, pois muitos ainda carregavam a cicatriz do medo de ser rastreado. Porém, com exemplos concretos de crianças que aprendiam e passavam provas, a confiança aumentou. Havia também o objetivo de registrar a história que vivemos, para que nossos netos pudessem entender a linhagem que os trouxe ali. Juntei ao longo de anos depoimentos, canções, desenhos e registros, e propusemos uma pequena biblioteca comunitária onde todo esse material fosse preservado. A educação transformou-as no pilar que garantiria que nossos actos não se apagassem na memória e que as futuras gerações pudessem questionar, instruídas, qualquer tentativa de opressão. Um dos momentos de maior emoção ocorreu quando alguns dos jovens do Quilombo conseguiram, com esforço e estudo, alcançar postos de trabalho nas cidades próximas. Professores, comerciantes e até pequenos oficineiros que montaram com Durudar parcerias com artesãos urbanos. Ver nossos filhos cruzando fronteiras sociais com dignidade foi uma vitória tão grande, estrangemente quanto a de nossa libertação inicial. Ainda que muitos recebessem olhares atravessados e preconceito, eles persistiam, e isso abria portas para que políticas locais pensassem em inclusão. A nossa existência já não era mais um segredo. Éramos um exemplo de resistência e reconstrução. Recebíamos visitas de estudiosos e ativistas que vinham aprender, dorar e recolher tradições e, em troca, aportar algum conhecimento técnico. Essas trocas mudaram a dinâmica interna, trazendo consigo ideias de higiene, técnicas agrícolas aprimoradas e até projetos de irrigação. Tais melhorias aumentaram a qualidade de vida, sem nos alienar da nossa identidade. Eu, que tantas vezes sonhara com liberdade simples, vi agora um legado prático que superou minhas próprias expectativas. No fim da vida, muitas coisas que antes me consumiam já não me atormentavam tanto. As memórias dolorosas continuavam presentes, mas foram amaciadas pela certeza de que aquilo que fizera gerara vida. Vi filhas e netos crescerem, vi escolas florescerem e ouvi canções que antes eram lamentações tornarem a fire, doradá, se hinos de resistência e alegria. A lembrança de ter matado um homem por justiça nunca se dissolveu totalmente, e de resistência a Artádio, um homem por justiça, nunca se dissolveu totalmente, mas passou a integrar a si num contexto maior. Não mais ato isolado de violência, desde uma foz, e era ao, mas peça de um quebra, a cabeça que libertou pessoas e gerou possibilidades. Com humildade, reconheci que a violência tem custo e que minha vida foi marcada por contradições. Contudo, quando penso nas mães que não mais conseguiam ver seus filhos levados, penso no alívio que nossas ações trouxeram. Na velhice, dedicava-me a contar histórias às crianças, não para incitar ódio, mas para semear orgulho e vigilância. A memória deveria ser um farol, não um revólver carregado. Hoje, quando fecho os olhos, vejo os rostos que me acompanharam, os que partiram, os que ficaram e os que nasceram livres. A safra que colhemos fala mais alto do que os grilhões que um dia tocaram nossos tornozelos. As vozes das crianças que correm nas trilhas lembram a mim que uma semente plantada com coragem pode se tornar floresta. A história que contei, esta que você ouviu, não foi feita para exaltar a morte, mas para explicar o preço e o sentido de uma escolha extrema, lutar pela liberdade quando todas as portas pareciam fechadas. Ouvidor,
Houve perdas irreparáveis e houve também amor profundo, amor por filhos, por irmãos de luta e por uma terra que, embora manchada por sangue, acolheu nosso sonho de dignidade. Se este relato tocar alguém que ainda vive sob correntes, eu espero que encontre nele a centelha que precisa para replicar violência sem sentido. Dolesermo, não para replicar violência sem sentido, mas para entender que a liberdade às vezes exige coragem e sacrifício. E se você que me ouve sente assim indignado, lembre a sede que a justiça verdadeira se constrói enquanto cuidamos uns dos outros, enquanto preservamos a memória e enquanto ensinamos nossos filhos que nenhum homem tem o direito de tratar outro como Zera desadassem mercadoria. Este é o legado trentaporato, que deixo não a glória de um ato solitário, mas a vida que nasceu depois dele, uma vida que respira, cresce e, acima de tudo, lembra